Olá, irmãos e irmãs, Alexandre da Comunidade Católica Pequeno Rebanho falando, e diante do momento difícil que estamos passando por conta do coronavírus e seus desdobramentos, como ansiedade, medo, possibilidade real de desequilíbrio econômico, financeiro, isso para citar algumas coisas. Portanto, eu me sinto motivado a gravar esse vídeo com um objetivo: partilharmos aquilo que a palavra de Deus nos diz como orientação e esperança. Por isso, o título dessa partilha é Não temas, nossa esperança está em Deus. Vamos à vinheta de abertura e voltamos em seguida direto ao tema. Irmãos, convido que você, claro, se você pode, a tomar a sua Sagrada Escritura em 1 Reis, capítulo 17, versículos do 1 ao 16. 1 Reis 17, do 1 ao 16, enquanto você encontra o texto, uma breve contextualização para melhor nós compreendermos aquilo que vamos ler. Bom, o povo de Deus estava já estruturado em Reino do Norte e Reino do Sul. Vivia uma crise extrema e uma das principais causas era porque no Reino do Norte o rei Acabe casou-se com Jezabel, uma mulher, uma princesa fenícia pagã, tendo como consequência dessa união a idolatria, de forma especial o culto a Baal. Construíram santuários para Baal, desenvolveram uma política abertamente favorável ao culto de ídolos e, ao mesmo tempo, uma perseguição de morte aos profetas de Deus. No versículo 1 de 1 Reis 17, lemos: Elias, o tesbita, um habitante de Galaade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu disser. Irmãos, Elias era um profeta de tradição javista, e o próprio nome de Elias resumia, trazia o resumo da sua missão. O seu nome significava Javé é meu Deus. Para Elias, não teria cultos a outros deuses. Ele não prestaria culto a ídolos, mas somente a Javé, o Deus de Israel. Alguns pronunciam Iavé. Bom, Deus escolhe Elias para, através dele, falar com o seu povo eleito. E Deus fala: virá uma seca, não choverá, enquanto eu não ordenar. Irmãos, seca naquela região não era algo raro, mas fato corriqueiro do clima daquele lugar. Mas essa seca, ela tem algo especial. O fato dela ser um sinal diante do desvio do rei por sua idolatria e, consequentemente, o desvio do seu povo. Era um sinal de desaprovação da idolatria e da perseguição e morte feita contra os verdadeiros profetas que chamavam o povo à fidelidade a Javé. Avançando, versículos 2 e 5. Em seguida, a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos. Dirigida a quem? A Elias. Versículo 3. Vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que fica defronte do Jordão. Beberás da torrente, dei ordens aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois, segundo a palavra do Senhor, e estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Haveria, melhor dizendo, uma seca, mas Deus promete cuidar do profeta. Elias teria água e comida por providência do Senhor. E assim aconteceu. No entanto, olha o que diz o versículo 7. Passado algum tempo, secou-se a torrente, porque não chovia mais na terra. Irmãos, eu não sei o que Elias pensou, eu sei o que eu iria pensar. Deus me prometeu, agora me deixou na mão. Bom, mas imediatamente vem a resposta de Deus, nos versículos 8 e 9. Portanto, nós não sabemos o que Elias pensou. Versículo 8. Então, o Senhor disse-lhe: vai para Sarepta de Sidom e fixa-te ali. Eu ordenei a uma viúva desse lugar
que te sustente. Irmãos, o Senhor promete a Elias algo improvável. Promete que uma viúva iria dar sustento ao seu profeta. As viúvas daquele tempo eram excluídas. Elas não tinham direitos, sem renda, a não ser que ela tivesse um filho, né, o herdeiro do seu falecido marido, e esse filho lhe acolhesse. Caso contrário, nada. Portanto, uma viúva não seria, a olhos humanos, alguém que pudesse ser garantia de sustento. Mas Elias acreditou em Deus e seguiu, foi adiante. Por quê? Porque a garantia de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, está pela fé no próprio Deus. Eu e você, meu irmão, minha irmã, como cristãos católicos, temos que colocar a nossa garantia em Deus e não em realidades de lógica meramente humana. Não é sem motivos, irmãos, que a Bíblia vai dizer: o justo viverá pela fé. Elias obedece pela fé. Continuamos, versículos do 10 ao 12. Elias pôs-se a caminho para Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha, chamou-a e disse-lhe: por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba? Versículo 11. E indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias: traze-me também um pedaço de pão. Versículo 12. Pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido, só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e meu filho, a fim de comermos e depois morrermos. Que situação! Elias pede, vendo a viúva, ele pede água e pão, e ela transborda do seu drama, da sua angústia. Bom, eu estava aqui somente catando lenha para preparar a última refeição minha e de meu filho, e depois esperar a morte. A viúva está sem esperança. Ela só enxerga a morte. Mas Elias vai responder. Versículo 13 e 14. Elias replicou: não temais, volta, faze como dissestes, mas prepara-me antes, com isso, um pãozinho e traze-o para mim. Depois prepararás o resto para ti e teu filho, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Não temais. Como em uma situação daquelas críticas se pode dizer a alguém: não temais? Elias pôde, porque estava centrado mais em Deus, mais na sua promessa, mais na sua palavra do que na dificuldade. Elias não negou que a situação fosse difícil, pois a situação realmente era muito difícil e grave, mas Elias pôde dar essa resposta, pois já tinha experimentado o cuidado de Deus. Anteriormente, quando Deus lhe deu de beber da torrente de Carite, e os pássaros eram seus garçons, eram aqueles que traziam a comida para Elias. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, diz que Jesus Cristo é sempre o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele não mudou. Ele é o mesmo. Portanto, o Deus que cuidou de Elias também está cuidando de você. Você mesmo pode fazer memória de tantas situações da sua vida, quando tudo e todos faltaram, mas Deus não faltou. Ele te sustentou, Ele te manteve, e até aqui Ele tem nos mantido. Irmãos, Elias anunciou a palavra, a promessa de Deus à viúva, testemunhou a sua fé no Senhor e no seu amor providente. Assim temos que ser eu e você. É mais do que hora de sermos como Elias e testemunharmos a nossa fé a todos, diante de doenças, pandemias, catástrofes, possibilidades de escassez.
vemos o quanto realmente nós somos pequenos. Temos a possibilidade de reconhecermos que não somos deuses, mas que existe um Deus e Ele é por nós. Eu olho essa palavra, né, que não é a palavra de um homem qualquer, mas a palavra de Deus, a palavra que faz brotar a fé no coração do homem, e digo para mim mesmo, não temais, Alexandre, pois tua esperança está em Deus. E a você que assiste esse vídeo, quero te lembrar, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança. Precisamos de pessoas de fé que transbordem esperança. Estamos em uma hora que necessitamos de pessoas de fé que transbordem esperança. Irmãos, não podemos dizer que o problema do coronavírus não existe. Claro que não, o problema é gravíssimo. No entanto, como Elias, olhemos para Deus, voltemos para Deus, para a sua palavra, que nos concede o dom da fé, e confiantes que Deus está cuidando de nós, continuemos firmes na nossa fé. Versículo 15 e 16, terminando. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo, ela e seu filho, além de Elias, tiveram o que comer. A farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo na ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. A mulher passou a acreditar. Ela seguiu a palavra de Deus anunciada por Elias. Ela acreditou e já não estava somente à espera da morte. Pelo contrário, o olhar dela passou a ver outra coisa. Ela viu o milagroso cuidado de Deus, que não deixou faltar nada na sua casa. Mas é claro, temos que fazer aquilo que nos cabe. Sigamos as orientações das autoridades, deixemos de circular, tenhamos todos os cuidados de higiene que são necessários, mas, em primeiro lugar, meus irmãos, voltemos para Deus. Coloquemos Deus no lugar que só Ele pode ocupar, pois só o Senhor é Deus. Versículo 16, a farinha não se acabou na panela, nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor o tinha dito pela boca de Elias. Creiamos, nada do que realmente nos é necessário irá nos faltar. Eu creio, meu irmão. Eu proclamo essa palavra sobre a minha vida e proclamo ela para que o seu coração acolha. E terminando, você acha que Deus deixaria de cuidar de mim e de você depois que nos deu Jesus como Salvador? Romanos 8, 32 tem a resposta. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu irmão, minha irmã, Deus que em Jesus te fez filho, te fez filha, nos dá com Jesus, naquela cruz, a salvação, mas nos dá com Jesus também todas as coisas. Ele continua cuidando dos seus. Ele está cuidando de mim e de você. Não temais, nossa confiança está em Deus. Oremos, irmãos. Amado Deus, pedimos por cada um dos irmãos que perderam seus entes queridos, por aqueles que estão trabalhando na área da saúde e por todos nós e nossas famílias. Cobre-nos com o teu sangue e nos liberte dessa enfermidade, dessa pandemia, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus o abençoe. Deus nos abençoe. Amém.